Programa Educação, com o professor Alexandre Valim Machado. Olá, eu sou o professor Alexandre Valim. Essa semana nós vamos conversar com a professora Marina Miranda, pesquisadora, escritora e professora da UFS. Voltamos já. Bem-vinda, professora. Sinta-se em casa. Vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória. Me explica como começou a sua vida na área da educação. Eu acho que eu sempre tive na área de educação. Eu, aos 6 anos de idade, eu fui adotada. E para você estar num espaço, quando você é adotado, você tem que se educar. Porque se você não se educar, você não permanece. Então, acho que talvez esta disciplina que eu tinha para me educar, estando em outro espaço, que não um espaço sensível que eu vivia, me facilitou a vida para a entrada na educação. Aí eu entro na educação, faço educação física inicialmente, começo a me ver dentro dessa corporeidade, e posteriormente começo a dar aula logo cedo, pensando sempre na contramão da própria educação sistematizada. Você sonhava em ser professora? Eu sempre sonhei em ser professora. Sempre sonhei. E adoro a minha profissão. Há quantos anos já na profissão, professora? 34. 34? Tá jovem, então. 34 anos. Professora, antes de conversar sobre qualquer outro assunto, eu queria que você me falasse de um assunto muito polêmico e que está atual, né? Hoje, 1º de setembro, a gente está vendo uma grande manifestação aqui na Assembleia Legislativa. Me fala da PL 490. Bem, a PL 490, ela está tramitando. Primeiro eu quero dizer o que vem a ser PL 490, né? A PL 490 versa sobre a tese do marco temporal dos territórios indígenas. Os territórios, essa tese, ela é uma tese com vínculo ruralista, que querem as terras indígenas a qualquer custo. Então, produzindo essa tese, eles defendem que pessoas indígenas, os povos indígenas que estavam na terra até 1988, quando foi promulgada a Constituição, e pessoas que pleitearam a terra, né, povos, nações indígenas que pleitearam a terra de até 88, teria direito a essa terra, a demarcação e a apropriação da própria terra. E aqueles que demandaram depois a terra para estarem em outros territórios, ou outros povos, eles perdem o direito a essa terra. Então, quem está assentado hoje em terras indígenas, e o Brasil, ele é uma terra indígena. Ele então, foi descoberto, né? Ele foi conquistado, ele foi invadido. Ele foi invadido. Tinha moradores Tinha um aqui. projeto imperialista, colonialista de invadir o Brasil, tirar os indígenas de suas terras, e agora, em pleno 2021, né? Em 2021 querem tirar os indígenas das suas terras. Mais uma vez querem tirar os indígenas da sua terra. É um projeto neocolonialista de retirá-los, principalmente, me desculpe eu colocar aqui, pelo governo de hoje, que permite isso, abrir um espaço para todas as nossas conquistas políticas que nós tivemos dentro da educação indígena, dos povos indígenas, dos movimentos indígenas. Na verdade, hoje eles estão usando outro tipo de armas para tentar tirar as terras indígenas, né? Arma de fogo. Antes era propriamente, hoje primeiro é a caneta e depois vai com todo o amparo legal, né? E o que a nação indígena está fazendo para isso? Muitos movimentos, o agosto indígena, que terminou, né, ontem, o agosto indígena foi de movimentação, porque na verdade a votação começou em julho, aí posteriormente eles lançaram para agosto, e 7.000 indígenas de 178 povos foram para Brasília e ficaram lá 8 dias. Hoje tem 1.000 indígenas em Brasília, fazendo força, né, contrapontos, e no Brasil inteiro está tendo movimento, e a Assembleia Legislativa, hoje nós temos lá uns 200, 300 indígenas. Eu agora. acredito que ninguém melhor do que a senhora para falar sobre isso, né, professor? Me fala para aquela pessoa que está te escutando, qual a sua origem? Eu sou Puri,
embora eles falem que os povos puri desapareceram do Espírito Santo, mas tem povos puri por todos os lugares do Brasil, inclusive no Espírito Santo, que eu estou aqui. E hoje trabalho com populações indígenas, né? Eu saí da minha origem aos 4 anos e retorno à minha origem, trabalho em licenciatura intercultural indígena em Aracruz, com os povos de Aracruz, Tupiniquim e Guarani, e trabalho também com os povos Pataxó do sul da Bahia, sobretudo em escolas de educação indígena, trabalhando na formação de professores indígenas. Professora, quantos professores indígenas nós temos nas universidades, hein? Temos poucos, não temos? Olha, foi difícil chegar até a universidade. Depois da Lei 11.645/2008, que legisla sobre a inclusão dos povos indígenas, a inclusão da diversidade, do campo teórico indígena, as universidades acolhem muitos indígenas. Por exemplo, da universidade onde eu venho, porque hoje eu estou na Universidade do Espírito Santo, mas até sexta-feira eu era da Universidade Federal do Sul da Bahia, embora dando aula aqui também. E na Universidade Federal do Sul da Bahia nós temos hoje o maior número de indígenas matriculados na universidade. É a universidade que mais acolhe indígena, por ser uma universidade da inclusão. No Espírito Santo, eu não posso te dizer o contingente maior, porque eu trabalho com a área de linguagem. E professor indígena? Aí já diminui muito, né? Professores indígenas, bem, eu estou falando no campo da licenciatura mesmo, né? No campo da licenciatura indígena, hoje nós temos muitos professores. Nós temos no Brasil inteiro, aí eu estou falando de Brasil, né? Nós temos muitos professores, mas quando você pensa que somos em 305 povos, esse número é muito pequeno pelo número de 305 povos, está entendendo? Quando pensamos que essa nação é indígena, exatamente, né? Aí é bem menos ainda, né? Exatamente, exatamente. E me fala essa manifestação hoje que está acontecendo na Assembleia, dia 1º de setembro. Veio povos indígenas de todo o Brasil, só do Estado? Não, só do Estado. Reuniram povos indígenas Tupiniquim e Guarani, e vieram, na verdade, viriam para a Praça do Papa, estariam na Praça do Papa, mas com a chuva foram para a Assembleia Legislativa para assistir agora à tarde a votação da PL. E a PL, gente, parece uma coisa que esse movimento é tão importante, é um movimento histórico. Foi um movimento que mais construiu a coesão dos povos indígenas do Brasil. Nem na Constituição de 88, quando o Krenak entrou lá, pintado, solicitando, se afirmando na identidade Krenak, pedindo para que fosse garantido o território, teve tanto movimento como foi feito agora nessa última semana. O maior movimento, esse movimento é histórico. Porque caso os indígenas, caso a PL passe, essa PL 490, os povos indígenas que não estavam vinculados à terra, aquela terra em 88, na Constituição de 88, eles perdem a terra. Para onde vão essas pessoas? Para onde vão colocar essas pessoas onde? Outra coisa, suas cosmologias, suas cosmogonias, elas se esvaziam. Eles não sabem. Tem aqui no Espírito Santo, ali na Beira-Rio, no Rio Piraqueçu, as crianças ainda falam Guarani. Então imagina isso. As crianças às vezes não saíram de lá ainda, não vieram a Vitória. Parece que é uma coisa distante, mas não é distante. Uma coisa simples pra gente que é grandiosa para eles. Grandiosa, né? Muito grandiosa. E fora a gente, o esvaziamento político também das políticas para a educação escolar indígena, onde eu atuo. E esvazia também os sujeitos que são vinculados às causas, os ativistas. Esvazia, eu estou dizendo, no sentido da memória, porque isso atravessa as nossas memórias e as nossas histórias, e a gente se enfraquece. Mas vai ter luta e vai ter luta, porque se enfraquece de uma certa forma, porque tirando o território dos sujeitos, os sujeitos ficam cambiantes, mas ao mesmo tempo se fortalecem na luta, porque se junta muitos sujeitos fora de seus espaços, lutando para conquistá-los de volta. Às vezes quando a gente pensa que está derrotando alguém, a gente acaba fortalecendo ele. Então participe, você que ama esse Brasil, ame o seu cidadão originário, que são os índios. O programa Educação vai dar uma paradinha e já volta já já.